Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu estou agora linkado em duas redes sociais, onde eu quero estar falando algo que Deus colocou no meu coração agora há pouco. Eu estava meditando um texto e ouvi uma ministração a respeito do mesmo texto. E eu gostaria de falar com vocês sobre avivamento. Antes de falarmos sobre o avivamento, eu quero que você envie esse vídeo aqui no Instagram, pelo Instagram, aqui no aviãozinho. Você que está no TikTok aí, convide mais pessoas para estarem conosco nessa pequena live que estamos fazendo aqui, porque eu quero trazer aqui uma mensagem reflexiva sobre avivamento. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. E quando eu falo vivendo nos últimos dias da igreja sobre a terra, é que nós não temos o tempo, muito tempo para buscarmos o avivamento que tanto necessitamos. Ouvi muitas profecias desde a minha juventude, da minha adolescência, a respeito de um grande avivamento que se daria sobre o Brasil. Viria sobre o nosso país, o Brasil, um grande e poderoso avivamento. Eu era adolescente, já dava aula em escola bíblica dominical e eu já ouvia profecias feitas a respeito do nosso país, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, desse grande avivamento. E algumas pessoas perguntam como se daria ou quando se dará o avivamento sobre o Brasil, e eu digo que o avivamento, pelo entendimento que tenho, segundo as profecias e segundo a Bíblia, já começou o avivamento no nosso país. Na renovação da política, o barulho que nós estamos ouvindo aí, nós estamos chegando próximo a momentos decisíveis aí do segundo turno, logo no final desse mês, e a gente ouve muito barulho, muita guerra política, muita guerra também espiritual sobre o nosso país, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre você que serve a Jesus e você ainda que não está servindo a Jesus. Isso engloba todo mundo. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você que está servindo a Deus e acha que o que você faz já está bom e que o avivamento virá também sobre a sua vida. Olha o que diz o texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 1, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse os que eram do caminho, refere-se aos que seguiam a Jesus, aos que serviam a Jesus, aqueles que estavam no caminho de Jesus. E olha o que o texto vai dizendo: para que levassem homens e mulheres presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha, o que eu quero trazer para você aqui a respeito desta mensagem é que o apóstolo Paulo, aqui chamado de Saulo, no capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, ele faz a menção do que ele estava fazendo aqui neste capítulo. Ele diz: olha, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, lá no capítulo número 22 de Atos dos Apóstolos. E com zelo, ele dizia assim: olha, eu tratava com zelo que eu havia aprendido e acreditava que estava fazendo certo, acreditava que era o correto, e então eu persegui.
E ele dizendo que acreditava estar fazendo o certo. Mas eu não quero me prender à perseguição. Quero me prender aqui com você ao fato do apóstolo Paulo entender que estava correto e buscava a Deus, buscava a Torá. Ele também era um dos ensinadores da Torá, ele era um dos doutores da Torá, ou seja, da lei do seu tempo. Ensinava também as pessoas a respeito da lei, de servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno. Mas chegou o momento da sua vida em que ele teve um encontro com Jesus. O que me chama a atenção neste momento é que há momentos na vida que você terá que se encontrar com Jesus. Talvez você diga assim, mas eu já sirvo a Jesus, eu já tenho Jesus, eu já tive um encontro com Jesus. Mas a vida que tem levado não parece ser a vida que Jesus lhe propôs. O apóstolo Paulo disse assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Existem pessoas tentando seguir um evangelho utópico, seguir um evangelho fictício, seguir um evangelho que lhe agrada, seguir um evangelho que agrada a própria alma, que agrada os próprios olhos. O evangelho é confronto. O evangelho é confronto. O apóstolo Paulo seguia as leis e, segundo ele dizia que ele estava certo. Talvez você esteja servindo o caminho, andando no caminho e acreditando que está certo. A maneira que você serve a Deus, a maneira que você vive a Deus e busca o avivamento. Ei, avivamento não acontece sem arrependimento. O avivamento precisa de duas coisas: arrependimento e de busca pelo Espírito de Deus. Se não tiver arrependimento e não tiver busca pelo Espírito Santo de Deus, não existe avivamento. Arrepender-se do caminho, arrepender-se de coisas que tem dito, arrepender-se de pensamentos, arrepender-se de coisas que você tem querido no coração. O coração deseja coisas que você sabe que muito bem que desagrada a Deus. Existem coisas na vida que é necessário deixar de lado e chegou a hora de você deixar de lado. O apóstolo Paulo, para se tornar o apóstolo que foi, o pregador dos gentios, o pregador do evangelho, um homem de poder e autoridade, para se tornar o que ele se tornou, ele teve que deixar de lado a sua cultura, deixar de lado a sua crença antiga. Existem muitos cristãos precisando deixar para trás crenças antigas, coisas que te amarram, dogmas que prendem você e que não te levam a um futuro com Deus. Coisas que te prendem e que te impedem de viver a realização de um avivamento espiritual na sua vida e na sua fé. Quando eu disse no início aqui, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra, e eu não estou falando nenhuma utopia ou contando algo para emocionar pessoas ou amedrontar. Não. A Bíblia diz sobre profecias que se cumprem nos dias de hoje, referente a movimentos, referente a poderes e potestades, referente a coisas, referente a algo que Deus vai agir nos últimos tempos, chamado hoje. O apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas a Timóteo, ele disse assim, olha, nos últimos dias virão tempos difíceis, onde muitos irão se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É abandono da fé. Abandono da crença, é abandonar a razão do evangelho e servir e seguir os próprios desejos. Hoje nós vivemos um mundo onde pessoas seguem e procuram pregadores que possam agradar os seus ouvidos, que possam agradar a sua mente, que possam dizer que vai tudo bem, que você pode continuar do jeito que você está, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. Ei, e o céu não abre, a bênção não vem,
as coisas não acontecem, porque não é assim. O Evangelho é confronto. Quando eu leio a Bíblia e eu sinto confronto, quando eu leio a palavra de Deus e eu sou confrontado pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, então o Evangelho começa a ter sentido na minha vida. Aquela pregação, olha, venha como está e permaneça como está, é utópica. Você pode vir como você está, mas você não vai permanecer. Porque quem tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo passa a habitar nele, a vida muda. Pastor, eu vou mudar da noite para o dia? Não! Ninguém muda da noite para o dia. Vamos passar por um processo espiritual onde a leitura da palavra, a oração, a busca pelo Espírito Santo vai trazer renovo, avivamento. Existem muitas pessoas que têm dons espirituais, mas não os usam mais porque não são mais ferramentas de Deus. E eu quero chamar você nesta hora para ser ferramenta, instrumento de Deus. Voltar às práticas do Espírito Santo. Voltar a ministrar a palavra e a verdade de Deus. Voltar a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar esta mensagem de avivamento para a sua alma. Eu quero deixar esta mensagem de avivamento para a sua vida. O Espírito de Deus está chamando você para um renovo. O Espírito de Deus está chamando você para mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar a sua vida, ter uma vida transformada, ser de fato alguém que participa do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ao ter um encontro com o Mestre Jesus, ao teu encontro com o Rei, ao teu encontro com o Senhor, ele teve a sua vida transformada. Capítulo 9 de Atos Apóstolos, verso 20, diz: e logo pregava nas sinagogas. Pregava a quem? A Jesus. E confirmando que ele é o Filho de Deus. O Espírito de Deus está chamando um povo. O Espírito de Deus está chamando você. Ele tem saudades de você. Tem saudade quando você pregava. Tem saudade quando você cantava. Tem saudade quando você fazia algo diferenciado para o reino de Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo para retornar. Ainda há tempo para voltar às antigas práticas do Evangelho. O seu primeiro amor. Olha o que diz a Bíblia: lembra de onde caíste, se arrependa. Quando o texto diz que é para nos lembrarmos de onde caímos, é lembrarmos o que nos fez esfriar. Lembrar o que aconteceu, que foi capaz de tirar de nós todo o fervor, todo aquele avivamento que nós tínhamos quando aceitamos a Jesus. Eu me lembro que quando aceitei a Jesus como Salvador, ainda na adolescência, algo fervia tão grande dentro de mim, algo fervia tão forte dentro de mim, que aonde eu estava eu tinha que falar sobre Jesus. Aonde eu entrava eu tinha que pregar sobre Jesus. Eu levava as pessoas que estudavam comigo para a igreja. Eu levava as pessoas da rua para dentro da igreja. Eu não conseguia ver alguém que não tivesse conhecimento de Jesus. E eu tinha que levar o evangelho para ele. Deus está chamando você para ter novamente este desejo, esta vontade de ser usado por Deus na pregação do evangelho, pregar o arrependimento, pregar o retorno, pregar salvação, pregar cura, pregar coisas maravilhosas que a Bíblia nos relata. O Espírito de Deus ainda quer usar você para curar pessoas. Não importa o tempo que passou,
não importa o tempo que passou. Me lembro ainda na adolescência, quando as pessoas iam até em casa me procurar para receber uma oração. Iam pessoas enfermas, cancerosos, aidéticos, buscando algo, porque viam em mim alguma coisa que eles pudessem receber de Deus. Deus quer uma nova geração, uma geração em que as pessoas possam ir buscar algo de Deus. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa do milagre, o mundo precisa de coisas extraordinárias, mas a ferramenta de Deus para isso é você. Nós somos a ferramenta, como o apóstolo Paulo foi uma ferramenta de Deus sobre a terra no tempo em que ele viveu. Eu me lembro de uma moça aidética que foi até em casa e ela chorava muito porque ela estava num estágio tão avançado da doença e ela queria algo diferente na vida dela. E ouviu dizer que quando orávamos, Deus fazia milagre. E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei em casa do trabalho, ela já estava lá junto com algumas irmãs, me esperando, me aguardando. E quando ministrei a palavra sobre a vida dela, eu perguntei: você crê que o Espírito de Deus pode mudar a sua vida e o poder de Jesus pode te curar? Ela disse: olha, eu estou em desespero, eu preciso de um milagre. Existem pessoas em desespero à sua volta. Existem pessoas desesperadas e sedentas por um milagre, por uma cura, por uma libertação. E você será instrumento de Deus nos últimos tempos. Nesses dias que nós vivemos, Deus está chamando um povo. Deus está chamando pessoas. Deus está chamando uma igreja. Eu não estou falando sobre placa, sobre denominação, não. Deus está chamando uma igreja, um povo, para fazer a diferença no dia de hoje. Você quer fazer parte deste avivamento? Você quer fazer parte deste povo? Você quer fazer parte deste algo tão importante e forte que Deus está fazendo sobre a nação brasileira? Porque eu sou e faço parte de uma geração que vai transformar o mundo pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Eu quero que este vídeo alcance mais pessoas. Seja você um missionário, envie para mais pessoas para que possam chegar a ter um despertamento de Deus, serem despertados, e os que não conhecem a Jesus virem a conhecer, aceitarem a Cristo como seu Salvador. Eu tenho muitos seguidores nas redes sociais e eu respondo muitas perguntas para a juventude. Principalmente no TikTok, eu tenho muitas perguntas de diversos motivos, perguntas que você possa imaginar. É pecado isso? É pecado aquilo? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Uma grande massa de juventude confusa, com a mente perturbada, tentando entender qual é o caminho que pode ser seguido. Existem pessoas à nossa volta procurando ser aconselhadas, procurando olhar para um espelho. E você é o espelho que Deus chamou para esta geração. Você consegue dizer para você mesmo que você é esse espelho que Deus chamou, que Deus espera, que Deus procura? Deus quer você no reino, mas você precisa regressar, ter um encontro com Jesus de novo, reencontrar-se, se reconectar com o Rei, se reconectar com o Mestre Jesus. Tem pessoas agora que estão me assistindo, que está entendendo a mensagem de Deus para a sua vida. É hora de retornar, é hora de regressar, é hora de voltar ao caminho, é hora de abandonar estas práticas que você sabe muito bem que não agrada a Deus. E não é desta forma que vai herdar o reino dos céus.
mas é retornar aos pés do Mestre, regressar aos braços de Jesus. Esta mensagem é uma mensagem de despertamento, uma mensagem de despertamento espiritual para a sua vida, para quem está dentro da sua casa agora, assistindo com você esta mensagem. Paulo estava dizendo, lá no capítulo 22, que ele acreditava que o que ele fazia era o correto. Talvez você esteja igualzinho a ele, acreditando que tudo quanto você fez até o momento era o correto. Mas Deus está chamando você para viver algo novo, uma novidade, algo transformador, algo surreal, algo que sai da atmosfera terrena, algo que te transporta para o mundo espiritual e te faz ser instrumento de Deus sobre a sua vida. Deus quer você, ok? Eu quero deixar uma oração com você. Eu quero orar com você e por você. Então eu vou orar e depois eu vou deixar gravado durante alguns dias esta live nas minhas redes sociais do Instagram, do TikTok. Eu conto com você para ser um missionário comigo e enviar para o máximo de pessoas que você puder esta mensagem. Deus está chamando uma geração para o avivamento. Aonde você estiver, feche os teus olhos e ore comigo. Pai santo e bendito, o teu nome é poderoso e eu creio na sua verdade. Eu creio na sua palavra. E muitas profecias foram ditas a respeito do Brasil, de um grande, poderoso avivamento. Então venha, Senhor, para os dias chamados hoje e traga este poderoso avivamento. Renova a sua igreja, renova os pastores, renova os missionários, renova a nossa juventude, resgata o perdido, mas traga avivamento sobre a nossa nação, muda comportamento, cura, usa como ferramenta, liberta pessoas, transforma. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço para você ser missionário comigo, enviando para o máximo de pessoas que você puder este vídeo que será deixado gravado nas minhas redes sociais, TikTok e também aqui no Instagram. Ok? Eu sou o pastor Gilberto Neves e tenho orado por pessoas. Se você quiser oração, deixe o seu nome. Não precisa dizer o que você quer, mas deixe o seu nome aí nos comentários do vídeo que eu vou deixar. E ao longo da semana nós vamos estar orando por você e por sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.